Vamos dizer, eu considero que isso é a coisa mais urgente do Brasil, uma coisa que nunca se fez. Tá certo? O Brasil realmente toda a educação brasileira é um esforço monstruoso de fazer o rabo abanar o cachorro, porque você quer criar primeiro educar o povo para depois educar a elite que vai educá-lo. Eu digo isso é tão imbecil que não merece comentário. Você vê que o Brasil só veio a ter universidades a partir da década de 30 ou 40. Após que em outros países da América Latina, como o Peru, que tinha universidades em 1540. É isto que explica a diferença, vamos dizer, que é uma experiência brutal de você entrar numa livraria no Brasil e você entrar numa livraria, né, em Lima, Peru, em Bogotá, Colômbia, na Cidade do México. Porque no Brasil o que você vê são livros de autoajuda, livros de comunismo e livros de negócios. E tem um pouquinho dos livros lá de filosofia que Michel Foucault, Jacques Derrida, aquilo que está na moda. E, evidentemente, você vai encontrar 2 ou 3 edições, Platão, Aristóteles, essa coisa toda. Agora, se você entra numa livraria em qualquer país hispano-americano, você vê o que é cultura superior. A cultura superior está na sua cara. Ela está todinha ali. Quer dizer, todos os grandes temas de debate da cultura superior estão à sua disposição. Então, assim, qualquer livraria de Bogotá, onde eu estive recentemente, dá de 10 a 0 nas melhores livrarias de São Paulo e do Rio de Janeiro. Só que o Brasil já se acostumou tanto com isso que não consegue mais conceber que existe uma diferença. Tá certo? Outra coisa que, vamos dizer, que caracteriza a educação brasileira é que só se concebe 2 tipos de escola superior. São escolas do governo, pagas com dinheiro público, quer dizer, dos impostos, ou então são escolas que são negócios, que têm que render e enriquecer o seu dono. Digo, olha, se você entrar aqui, na quase totalidade das universidades americanas, as que não são estatais, as que são privadas, não são negócios de maneira alguma. São, em geral, fundações. As fundações são feitas assim, com uma dotação que algum milionário coloca lá, e daí a diretoria da fundação pega aquele dinheiro, aplica em outras coisas, aplica, sei lá, em mineração, bolsa de valores, companhia de aviação, o raio que eu parta, e este rendimento mantém a universidade. Sendo que a elite financeira local continua contribuindo e aumentando, vamos dizer, o patrimônio daquela fundação o tempo todo. Então, isso quer dizer, uma universidade não precisa dar lucro com educação. Ela dá lucro, sim, mas com outros negócios. E a educação não dá lucro. Com a educação se gasta dinheiro. Agora, o lucro da educação, ele vem a longuíssimo, o lucro verdadeiro da educação, ele vem a longuíssimo prazo. Quer dizer, você preparando uma geração mais qualificada, claro que isso tem um efeito benéfico na economia nacional. Só que quando chega a ter o efeito benéfico, o reitor da faculdade já morreu. O dono da faculdade não recebeu um tostão. Então, deveria ser normal as pessoas entenderem que a educação não é para dar lucro. Então, no Brasil, faz 50 anos que você vê este debate: educação privada ou estatal. Eu digo, mas a educação não tem que ser nem privada e nem estatal, meu Deus do céu. A educação tem que ser um empreendimento da sociedade, que a sociedade mantém. Né? E que em si mesma jamais se destina a dar lucro, embora a entidade que administra a universidade possa ter muito lucro e ficar riquíssima com outros negócios, de modo a poder fazer exatamente o que eles fazem aqui, que tem universidade aqui, que 50% dos alunos recebem ajuda financeira da faculdade para estudar. Isso é impossível no Brasil, né? Porque a universidade é um grande negócio. Então, o empresário de educação no Brasil é um tipo criminoso. Todos eles, sem exceção. Qualquer sujeito diz, um educador. Né? O que se chama de educador no Brasil é um delinquente que quer fazer da educação um negócio. A educação é um negócio, mas para a nação e não para o dono da escola. Tá? Então, isso quer dizer que praticamente tudo o que se chama de educação no Brasil tem sido uma coisa criminosa. Então, a única salvação, vamos dizer, são iniciativas como essa do Instituto Olavo de Carvalho ou como a Seminário de Filosofia. Quer dizer, que são coisas que não têm uma estrutura empresarial, que evidentemente você tem que receber algum dinheiro para a simples manutenção da coisa, para manutenção do professor, mas que não tem aquela
intenção de lucro crescente que toda empresa comercial tem que ter. É claro que eu não sou contra empresas comerciais, né? Mas tem coisas das quais você não pode fazer uma empresa comercial. Você não pode fazer uma empresa comercial da religião, embora uma igreja possa ter empresas, né? Por exemplo, com o dinheiro que foi coletado ali, o padre, o pastor, investe no banco, na bolsa de valores, onde ele quiser, e isto provê a sustentação da igreja, né? Por que ele tem que fazer, por exemplo, no Brasil se tornou, vamos dizer, costumeiro, ele tem que fazer dos dízimos uma indústria, né? Isso é uma coisa tão absurda que só poderia acontecer mesmo no Brasil. Quer dizer que a sua principal fonte de renda é os dízimos. Então você tem que estar constantemente persuadindo as pessoas a darem mais dízimo, e mais dízimo, mais dízimo, mais dízimo. Para quê? Agora, a primeira geração que deu dízimo já criou um capital, meu filho. Agora você ganha dinheiro com esse capital e mantém a sua igreja. Mas se o sujeito não é capaz de fazer isso, então o que ele tem? Tem que pedir mais e mais. Não é pedir. Você tem que induzir as pessoas a darem cada vez mais dinheiro. Então, isso quer dizer que o dízimo ele mesmo se torna um ramo comercial. Então, tem coisas que só acontecem no Brasil. Esse tipo de coisa só acontece no Brasil. Né? E se você conta em outros lugares, as pessoas têm uma certa dificuldade de entender o que você está falando. Isso quer dizer que iniciativas como esta são a única esperança de subsistência da cultura superior no Brasil. A nossa classe dominante, governante, não tem mais a menor ideia do que é alta cultura. Eles não têm, né? E, vamos dizer, os editores, educadores, etc., têm muito menos.